Fala, Vaco, e aí? Assunto chato, né? Será que eu já perdi seguidores até aqui? Será que eu já perdi algumas pessoas que me seguiam para poder ver sobre signo, ver sobre o meu dia a dia de azar? Então, gente, é um assunto chato, mas é interessante a gente saber porque a gente vai escolher as pessoas que vão comandar e vão controlar o nosso país durante 4 anos. E no caso do senador, durante 8 anos. Aí quando você pensa dessa maneira, vem aquela pergunta. E aí, o que você quer para o futuro? Que país que você quer para o futuro? Então, não é aquela pergunta da Rede Globo, né, que você tem que colocar o celular na horizontal e gravar perto de algum monumento da sua cidade, algum monumento importante da sua cidade e falar o que você quer para o futuro. É você fazer essa pergunta real para você. O que você quer para o futuro? Que país que você quer para o futuro? Pega essa pergunta e tenta encaixar com algum candidato a presidente. Tenta encaixar com algum desses candidatos que eu estou falando para ver se ele vai de encontro àquilo que você quer para o seu futuro, aquilo que você quer deixar de legado para os seus filhos, deixar de legado para a sua sociedade. Porque, querendo ou não, não é só os políticos que fazem as coisas. O cidadão também tem a sua parcela de culpa, né, e sua parcela de responsabilidade. E é nessas horas nas eleições que a gente pode exercer o nosso poder de escolher o melhor candidato que vai nos representar. Então vamos continuar a conhecer um pouco mais sobre os outros candidatos. A gente já falou sobre 9 candidatos, agora vamos falar sobre os últimos 4, esses últimos que é tidos como os principais, que estão à frente nas pesquisas aí. Geraldo Alckmin, do PSDB. O médico de 65 anos tem 46 anos de vida pública e neste período ele já foi vereador, já foi prefeito, já foi deputado estadual, já foi deputado federal e governador de São Paulo por 4 mandatos. Em São Paulo é onde ele é mais reconhecido pelo trabalho que ele teve como governador, né? Foram 4 mandatos, 16 anos, então ele deixou um legado, ele fez bastante coisa. Tem seus lados negativos como gestor de São Paulo? Pode ter também, mas pelo menos a maioria das pessoas que eu conversei, isso de várias classes sociais, de vários segmentos, acabaram me dando informações positivas sobre a gestão do Alckmin em São Paulo. Geraldo, o Alckmin, defende um programa de privatizações, mas pretende chegar como presidente e analisar quais seriam as principais privatizações. E defende também algumas reformas que já foram aprovadas na atual gestão. E assim, apesar de muitas pessoas falarem contra, ele é a favor dos programas sociais que começaram em 2002, 2003 e estão aí até hoje. O lado bom é que ele tem uma imagem segura e tranquila que pode ser interessante nesse ambiente político meio instável que vive o país. Desde o impeachment da ex-presidente Dilma, o país vive, ao meu ver, num ambiente político meio instável. E o Alckmin tem uma imagem tranquila que vai de encontro a essa situação. E ele tem experiência como gestor já reconhecida pelos bons resultados em São Paulo, né? O maior estado em número populacional e em questão de economia também do país. O lado ruim é que o partido dele, PSDB, sempre está meio envolvido com algumas sujeiras e é também conhecido pelas velhas políticas, né? O Alckmin durante muito tempo foi governador, teve outros cargos públicos também, então imagina-se que ele é adepto daquela velha política que muita gente quer abolir. E outra coisa ruim é que o nome dele não é visto como renovação. Esse termo renovação é muito buscado atualmente pelos eleitores, e o Alckmin não é visto dessa maneira. Ciro Gomes, do PDT. O cearense de 60 anos tem uma extensa vida pública, já assumiu ministérios e teve seu serviço reconhecido como prefeito de Fortaleza, na época recebendo o prêmio como melhor prefeito do país. Uma das suas principais propostas, que ele fala muito, é limpar o nome de alguns brasileiros que têm pendências no SPC, né, Serviço de Proteção ao Crédito. O lado bom deste candidato, que ele tem experiência política comprovada e reconhecida, as propostas dele são claras, e se você for dar uma lida, elas são bem aplicáveis ao nosso cenário atual. Dá uma conferida lá. O lado ruim é que o Ciro, por ter um temperamento também um pouco explosivo, ele é o candidato que tem mais ações judiciais, mas não por corrupção, né? Porque de acordo com a justiça ele é ficha limpa, mas ele tem muitas ações judiciais por danos morais. Às vezes falando uma coisa ou outra que pode ofender uma pessoa ou outra. E outra coisa ruim também é que ele participou de diversos mandatos e a imagem dele também não é vista como renovação. Assim, ele participou de mandatos tanto daquilo que o pessoal fala que é esquerda, daquilo que o pessoal fala que é direita. Então muita gente não vê ele como renovação. Apesar de ser um rosto novo, ele não é visto como renovação. Fernando Haddad, do PT, o ex-governador de São Paulo e ex-ministro do governo Lula, ele é um candidato de 55 anos e ele fala e pretende resgatar as glórias do governo e da gestão Lula.
E assim, e o Lula é o principal defeito e principal qualidade deste candidato. Né? Muita gente, apesar de muita gente achar que ele é uma marionete, que é só um laranja, que quem vai governar é o ex-presidente Lula, ele fala que pretende manter a justiça, né? Se a pessoa foi presa por infringir determinado crime, vai continuar presa. Haddad é contra algumas reformas aprovadas na atual gestão e contra algumas privatizações também. E ele pretende, no seu plano, ampliar os projetos sociais. O lado bom deste candidato é que ele representa o ex-presidente Lula e todas as glórias do governo do Lula. Tem propostas interessantes para a educação que cabe a vocês darem uma pesquisada. O lado ruim é que ele representa o ex-presidente Lula e toda a sujeira que teve no governo Lula, né? Mensalão, Lava Jato e tudo isso. Então, deu para perceber que o Lula tanto é uma qualidade quanto é um defeito, porque para uma parcela da população, praticamente 50%, é um defeito, para os outros 50% é uma qualidade. E para alguns setores da economia paulista, né, eu conversei também com muita gente de várias classes, Haddad não fez uma boa gestão em São Paulo. Não sou paulista, não morei em São Paulo, mas conversando com várias pessoas de várias classes sociais e idades diferentes, me disseram que a gestão dele não foi interessante. Então, por isso, eu estou trazendo isso para vocês. Jair Bolsonaro, do PSL. O polêmico Jair Messias Bolsonaro, de 63 anos, é um militar da reserva com 27 anos de vida pública. Bolsonaro tem um apelo muito forte a resgatar os bons costumes da tradicional família brasileira e propõe um combate ferrenho à violência, né? Uma das principais bandeiras dele é a segurança pública. O candidato sempre teve uma vida pública meio tumultuada devido ao seu temperamento nem explosivo, né? Tipo, ele não explode, parece que ele já está sempre estourado. Explosivo e o discurso duro para algumas classes da sociedade, né? Às vezes tem mulher que não gosta porque ele fala algumas situações, alguns negros, índios, pobres em geral, devido ao discurso dele. Com propostas na segurança pública e reforma trabalhista, ele acredita que para o Brasil continuar crescendo precisa reduzir alguns direitos. É um ponto que é o único candidato que normalmente fala, que tem coragem de falar sobre essa reforma trabalhista, sobre a exclusão de alguns direitos trabalhistas, mas essa situação vem de encontro ao que o mercado acaba pedindo, né? Então, provavelmente outros candidatos podem fazer isso também, mas o Bolsonaro é o único que consegue falar. Antes, e também o Bolsonaro criticava bastante os projetos, os programas sociais, como o Bolsa Família. Mas se você for dar uma lida no seu plano de governo, o Bolsa Família é um projeto que ele quer manter, porque de acordo com ele dá resultado. O lado bom, que ele é visto como pulso firme e ideal para guiar o país por 4 anos, né, acabando com a sujeira, e ele é considerado ficha limpa. E o lado ruim desse candidato é que ele tem um discurso com teor, às vezes, de ódio, preconceituoso e desrespeitoso para algumas classes sociais, até para o Brasil como um todo, né? E ele provoca uma instabilidade emocional no ambiente político. A gente já está vivendo um ambiente muito instável e, às vezes, com o discurso dele um pouco radical, ele provoca mais instabilidade ainda. Um pouco radical, Olavo? Um pouco radical? Não admito isso. E aí, Vaco, o que achou dos seus candidatos? Conseguiu se informar um pouco mais? Conseguiu ter um pouco mais de informação e conhecimento sobre cada candidato? Alguém está te representando mais depois dessa série de vídeos? Não serviu para nada? Enfim, espero que tenha te ajudado. Então, antes de finalizar, eu espero de coração mesmo que você vote com consciência, que seu candidato, o escolhido, tenha de fato as melhores propostas para o país, as melhores propostas para as pessoas do país, para a nossa economia, para a nossa saúde, educação, para alguns projetos, para o esporte também, que é interessante. E mais do que propostas, que você tenha real confiança que este candidato possa mudar o país, possa continuar guiando o país nesta evolução, nesta crescente. Muito obrigado por ter me acompanhado nestes vídeos, nos outros vídeos também. Se tiver gostado do que eu falei, já deixa seu like. Se não tiver gostado também, deixa seu dislike. Que aqui é igual a eleição, né? Que é igual o dia da votação. Se você gostou, você vota. Se você não gostou, você não vota também. Mas no caso aqui, vota, só que vota de forma negativa. E o que importa é a opinião sincera, né? E de coração, como eu venho pedindo para votar com sinceridade e com coração nessas eleições. Independente disso, já se inscreve no canal. Já ajuda o amiguinho aí a continuar crescendo nessa vida youtubística. Valeu, muito obrigado.